Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Ateliê Helene Crochê. Aqui tem vídeo todos os dias com muita inspiração e lindas peças. E hoje eu convido você para vir aqui aprender a fazer o suplá mega fácil, que é esse suplá aqui, gente. Olha que combinação de cor linda e que modelo aqui muito meigo. Esse suplá, ele fica em torno aí de 100 gramas e dá para confeccionar aí com as sobrinhas de barbante. Isso mesmo, eu tô aqui com uma sobrinha de amarelo e esse aqui que é o branco, ele não é uma sobra, mas eu vou estar utilizando aqui ele também porque eu quero fazer essa combinação aqui. Então, pegue aí a sua sobrinha de barbante e venha me acompanhar aqui nesse passo a passo. Vou utilizar aqui a minha agulha a 3,75. Eu gosto de utilizar para fazer mesa posta, eu gosto de utilizar a agulha 3,5. Porém, a minha agulha sofreu aqui um acidente de cachorro. Os cachorros comeu minha agulha. Aí eu peguei e não quis comprar outra agora, porque no momento eu não posso. E eu vou estar confeccionando com essa daqui. Eu tenho essa aqui, ó, que eu comprei. Essa aqui, gente. Tá até com uma mancha aqui, não sei de que é. Mas ela não é boa pra pegar aqui, ela é grudenta, não sei. Também eu comprei ela de R$8 aqui na minha cidade. Ela é 3,5, mas não é gostosa de crochetar com ela, é do Paraguai. Então vamos para a videoaula. Esse suplá ele fica medindo aqui 35 centímetros. Esse aqui ficou com 37, porque aqui essa base aqui no vermelho é no fio 8. Se você tiver aí o fio 8, ele vai ficar aí bem maior. Eu acredito que ele vai chegar quase a 40 centímetros aí, todo no fio 8. Vou abaixar a câmera aqui para a gente dar início aí à nossa videoaula. Peguei aqui o meu fio e vou fazer aqui um anel mágico. Que eu passo aqui entre dois dedos e busco aqui o meu fio aqui, ó, passando por baixo da linha aqui, busco o fio que tá por cima, fazendo aqui, ó, a minha argolinha aqui. E eu vou subir 3 correntinhas. Se você não gosta de fazer o anel mágico, pode fazer aí 4 correntinhas e fazer e seguir fazendo aí, que vai dar certinho também. Fiz 3 correntinhas aqui, eu vou fazer aqui dentro, eu vou fazer mais 11 pontos altos, totalizando aqui 12 pontos altos contando com as correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou pegar esse fio aqui do anel mágico e vou fechar bem aqui. Dou aqui uma arrumadinha aqui, ó, uma sacudidinha assim que os pontos vão se ajeitando. E aí você vai conseguindo fechar todinho aqui esse anel mágico. Venho aqui, vou desmanchar aqui aqui que eu finalizei o ponto, para ficar com 2 argolinhas, para mim já vim aqui arrematando aqui esse fio. E eu pego aqui esse fio, passo aqui por dentro, ó, vou fazer novamente. O fio tá lá embaixo, eu pego ele, passo aqui por cima, ó, e fecho. Aí passo ele por cima novamente, trazendo ele, enrolando ele aqui no outro fio. Venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima e fecho aqui com um ponto baixíssimo.
E a nossa primeira carreirinha aqui já está pronta. Pego esse fio aqui que tá que tá embaixo, ó, que ele tá aqui todo embaixo. Eu trago ele por cima aqui da linha, né, do fio. Vou fazer aqui 3 correntinhas. E venho aqui trançando ele aqui na linha, ó, para ir arrematando esse fio. Vou laçar aqui a minha linha e venho aqui aonde eu fiz aqui o ponto que eu fechei a correntinha e fiz as 3 correntinhas seguintes. Eu vou fazer aqui mais um ponto, totalizando 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, vou pro próximo ponto aqui e faço 2 pontos nele. E aqui vai ser uma sequência de 2 pontos no ponto alto de base, com uma correntinha de intervalo sem pular nenhum ponto aqui de intervalo. Faço uma corrente, vou pro próximo ponto, faço 2 pontos nele. Uma corrente e 2 pontos aqui no ponto de base. E vou fazer dessa forma até chegar no final da carreira, que eu vou ter o total aqui de 24 pontos. Chegando aqui no último ponto, ó, faço aqui 2 pontos altos, uma corrente, e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima. Aqui, se você quiser, já pode cortar esse fio, que ele já tá arrematado, ou você pode abrir ele aqui, dar uns nozinhos e cortar também. Eu gosto de passar um pinguinho de cola aqui e cortar o fio, mas isso eu faço sempre depois, quando eu finalizo aqui o suplar. Vou caminhar aqui para o intervalo de uma correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo dentro dessa correntinha, vou subir 3 correntes. Venho aqui dentro desse intervalinho, coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo, vou pro próximo intervalo aqui de uma correntinha. E ponho 3 pontos altos aqui dentro desse intervalo. E essa vai ser a sequência aqui da nossa carreira. 3 pontos altos, separados aqui por uma corrente. E eu vou fazer aqui a volta, e quando eu chegar aqui, no final aqui, onde eu vou unir aqui a carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz os meus 3 pontos altos aqui no último intervalinho aqui de uma correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fechar aqui na terceira correntinha, de baixo pra cima. E vou caminhar com pontos baixíssimos por entre esses 2 pontos seguintes aqui, até chegar no intervalinho aqui de uma correntinha. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos aqui no mesmo intervalinho, fazendo aqui o total de 3 pontos altos. E eu vou fazer agora 2 correntinhas de separação, venho pro próximo intervalo aqui de uma correntinha, pulando aqui o bloquinho de 3 pontos altos, e vou fazer aqui 3 pontos altos aqui nesse espacinho. Faço 2 correntes, pulo o bloquinho e vou pro intervalo aqui de uma correntinha e coloco aqui mais 3 pontos altos. E vou fazer assim por toda a minha volta aqui. No intervalo de uma correntinha, eu coloco aqui 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação e faço meu bloquinho de 3 pontos altos. E quando eu chegar aqui, eu volto para fechar a carreira junto com vocês.
Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos aqui no último intervalinho aqui de uma correntinha da carreira de baixo. Vou fazer aqui as minhas 2 correntinhas. E vou vir aqui na terceira correntinha aqui de baixo pra cima. E faço aqui um ponto baixíssimo, fechando aqui a minha carreira. E agora aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou mudar de cor. Se vocês forem fazer da mesma cor, todo ele de uma cor única, não é necessário cortar, né? Mas eu vou fazer aqui uma combinaçãozinha de cor. E eu tô aqui atropelando. Eu gosto de fazer... aqui eu fechei com ponto baixíssimo, né? Não sei se dá pra vocês verem. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu gosto de pegar esse fio aqui e entrar aqui no ponto alto da seguinte, de trás pra frente, e puxar o fio pra trás. Aí, repuxei demais aqui. E aí, eu venho pegando essa linha aqui, pegando na alcinha de trás, aqui do ponto da frente, e venho puxando essa linha aqui, apenas na alcinha traseira aqui, ó. E aqui, depois, eu venho fazer aqui o meu arremate. Eu vou utilizar agora o fio branco. Vou fazer aqui o meu início, que eu gosto de fazer uma nozinho inicial, né? Vou vir aqui aonde eu deixei, que eu finalizei aqui com o fio que eu trouxe aqui para esse intervalinho. E aqui eu vou fazer aqui um ponto baixo, passando essa linha aqui para trás. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, que aqui dá a altura do meu ponto alto. E aqui dentro desse intervalo eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Vou pegar essa linha aqui e já vou ir juntando aqui os 2 fios para mim ir já escondendo ele aqui. E em cima de cada ponto aqui, desses 3 pontos altos aqui, eu vou colocar um ponto alto. E vou fazer dessa maneira, um ponto alto para cada ponto alto de base. E no intervalo de 2 correntes, eu coloco aqui 2 pontos altos. E cheguei no bloquinho de novo de 3 pontos altos, ponho um ponto alto para cada ponto, tá escapando. E no intervalo, 2 pontos altos. E vou fazer assim até o final da carreira. Onde tem 3 pontos altos, eu coloco um ponto alto para cada ponto. E no intervalo aqui de 2 correntinhas, eu venho colocando um ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar aqui no meu final e volto para fechar a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, gente. Já fiz aqui o meu último ponto alto. Vou vir aqui, onde a gente subiu aqui um ponto baixo, né? E fiz aqui uma correntinha, né? Vou vir aqui nessa correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui nesse local 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo aqui eu faço 2 pontos altos. Ou um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto, no ponto, pulando um ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto e vou fazer dessa forma até chegar aqui no final da minha carreirinha. E eu vou fazer a minha aqui e volto no final. Voltei aqui, gente, porque eu achei que o celular tava gravando e não tava gravando, era nada. Eu fiz aqui, ó, fiz o fechamento da carreira aqui, né, deu bem certinho. Sobrou aqui apenas um ponto aqui do intervalinho. Fiz 2 correntinhas, fechei aqui na terceira correntinha. Subi 3 correntinhas e aqui no intervalinho de 2 correntinhas, eu vim colocando aqui 2 pontos altos. Em cima de cada ponto aqui, um ponto. No intervalinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vou vir fazendo dessa forma até chegar aqui. Se a base de vocês sentirem
que estão meio que emborcando e você for fazendo aqui, você for fazendo essa carreira aqui e não tiver abrindo, daí você coloca mais pontos aqui no intervalinho onde tem duas correntinhas, vocês colocam aí 3 pontos altos e vai vendo se vai aí abrir, né, a base de vocês. Aqui no meu caso, eu sei que dá bem certinho, né? Quando faz essa carreirinha que ela fica meio que querendo emborcar, mas é bem pouquinho. E aí, quando eu venho passando essa carreira aqui, ela abre. Então, façam de vocês aí, vai vendo se realmente precisa colocar ponto ou não. Cheguei aqui no final da carreira, já coloquei aqui meus 2 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntinhas. E vou fechar aqui na terceira correntinha de baixo pra cima, com ponto baixíssimo. E eu vou cortar novamente aqui o meu fio, porque agora eu vou entrar de novo com o amarelo. Se vocês estiverem fazendo aí com a mesma cor, então não precisa, né, estar aí cortando o fio. Eita, que minha linha virou um emboleiro aqui agora. Pronto. Cortei aqui, né, eu vou puxar, eu gosto de fazer assim. Aqui eu puxei o fio, vou vir aqui no ponto alto aqui da frente aqui, vou vir de trás pra frente e vou puxar esse fio pra trás. Vou vir aqui no ponto alto seguinte, só pegando na argolinha de trás e vou puxar esse ponto aqui, essa linha até uma quantidade aqui de pontos. E aí, eu venho agora com a minha linha amarela. Vou fazer aqui o nó falso, né? Dou uma volta aqui no... Eu gosto de fazer assim, né? Não sei como que as outras pessoas fazem. Eu enrolo aqui o fio na agulha e dou uma laçada. Aí, eu vou vir aqui, onde tá aqui, ó, o fio do arremate, peguei aqui a minha laçada, vou vir nesse ponto alto aqui, você pode ir em qualquer ponto alto aqui, entra, faz uma laçada, pego o fio novamente na agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio aqui, dou uma subidinha, fico aqui no total de 5 argolinhas aqui na agulha. Eu vou fechar aqui 4 argolinhas e vou ficar com 2 aqui na minha agulha. Fecho todas essas argolinhas aqui agora. Vou fazer aqui 2 correntinhas e fica assim, ó. 2 correntinhas e vou vir no mesmo lugar aqui, vou fazer novamente, puxo uma laçada, laço o fio na agulha, entro no mesmo lugar e puxo outra laçada. Fiquei aqui novamente no total de 5 laçadinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar até essa daqui, deixando essa primeira aqui. Eita, tá tampando o dedo, tampando, aí vocês vão ver o que, né? Tenho aqui 5 laçadas, né? Vou fechar até essa daqui, ó. E vai ficar apenas essa primeira aqui na agulha. Vou laço, fecho. E aí, fica 2 laçadas, eu fecho tudo. Não faço correntinhas nenhuma aqui de separação de um lequezinho para outro. Laço o fio na agulha, eu vou pular aqui, ó. 1, 2, no terceiro, eu entro novamente e faço aqui novamente as minhas laçadas. Venho, fecho tudo novamente. Faço 2 correntinhas. Entro no mesmo espaço, puxo uma laçada, laço o fio na agulha, entro novamente, puxo outra laçada. Vou fechar aqui 4 laçadas e vou ficar aí agora com 2 laçadas na agulha, fecho. Vou pular de novo, 1, 2 no terceiro e vou fazer assim até chegar lá no final. Vou entrar aqui, vou fazer as 2 laçadas, é a mesma coisa como se estivesse fazendo o ponto puff,
porém o ponto puff, ele é deitadinho. Eu não sei o nome que dá esse ponto aqui, mas ele é bem semelhante ao ponto puff, porém faz apenas com 2 laçadinhas. E não fica deitadinho, né? Vou laçar aqui, vou pular aqui 1, 2, no terceiro vou vir de novo, vou fazer aqui novamente as 2 laçadinhas. Não fecho, né? Sem fechar, agora fecho tudo de uma vez. 2 correntinhas e vou fazer assim até chegar lá no final. Pula 2 pontos e faz aqui 2 laçadas e fecha 1, 2, fecha a metade e depois fecha tudo. 1, 2 laçadas e fecha. Opa. Se vocês quiserem fazer no primeiro suplá que eu fiz os lequezinhos de 2 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas. Que é esse daqui, ó. Também fica muito bonito. Faz 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vai fazendo pulando os 2 pontos altos. Mas eu gostei desse detalhe aqui, ó. Que fica muito bonitinho. E eu vou seguir fazendo aqui até chegar lá no final e eu volto aí pra fechar a carreira junto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, ó. E agora, ó, dá bem certinho, pulando aqui os 2 pontos altos aqui no terceiro, fazendo os lequezinhos. Vai dar aqui bem certinho. E vai totalizar aqui um total de 30 lequezinhos desse daqui. Se você estiver fazendo o seu e sentir que tá ficando emborcado aí e não tá ficando bacana, você pode estar aí pulando menos ponto. Porém, aqui quando chegar no final tem que ficar aqui um total de lequezinhos aqui par. Senão, não vai dar certo aqui o bico de acabamento. Então, eu fiz aqui, ó, o meu deu bem certinho, deu 30 lequezinho, bem certinho mesmo. Não faço nenhuma correntinha aqui de separação. E vou vir aqui, ó, dentro da primeira correntinha aqui que eu fiz do ponto desse lequezinho aqui. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Esse fio aqui que eu fiz, né, eu já vou puxar ele pra aqui, para o meio, pra mim já vir aqui arrematando ele. E aqui dentro, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Dentro do leque. E vou subir mais 2 correntinhas e aqui dentro eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando aqui no total de 4 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Venho para o lequezinho da frente e vou fazer aqui um ponto baixo. 3 correntinhas. No leque da frente, eu vou colocar aqui 4 pontos altos. 3 correntinhas. No leque da frente aqui, um ponto baixo. E a gente vai fazer aqui esses motivinhos aqui, ó, de 4 pontos altos, um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo no leque da frente, 3 correntinhas e 4 pontos altos. E vou seguir dessa forma até chegar lá no meu final. Aqui, gente, o ideal é que fique bem folgadinho aqui, esses pontos aqui não fique repuxando, porque senão depois o bico vai ficar emborcando, não vai ficar sentadinho. Então, pode seguir aí com 3 correntinhas. Se no seu ponto você sentir que precisa, né, colocar mais correntinhas porque tá dando repuxada, pode colocar. No meu ponto, 3 correntinhas é suficiente.
E eu vou seguir fazendo aqui 3 correntinhas, um ponto baixo aqui em cada leque. E mais 3 correntinhas, e no próximo leque aqui 4 pontos altos, até chegar no finalzinho aqui da minha carreira. E aí eu volto com vocês aqui pra finalizar a carreira. Cheguei aqui, gente, ó, e deixei aqui faltando um intervalinho aqui de lequezinho, aonde eu faço os pontos baixos. Fiz aqui 3 correntinhas, venho no intervalo, no meio do leque aqui, faço um ponto baixo, 3 correntes, e vou pegar aqui, ó, na segunda correntinha aqui, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E olha, dá bem certinho, e olha só como é que já fica bonito aqui esse suplá. E a gente já está aqui fazendo o bico de acabamento desse suplazinho aqui. Aqui agora, a gente vai fazer 4 correntinhas, que a primeira correntinha que serve de equivale a um ponto baixo. E no quarto ponto aqui, a gente vai pegar aqui, ó, no quarto ponto, e vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui agora 6 correntinhas. E vamos aqui no primeiro ponto aqui dos lequezinhos de 4 pontos altos da frente, pulando aqui esse ponto baixo que a gente faz, a gente vai vir no próximo aqui, grupinhos de 4 pontos altos. No primeiro ponto a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas agora, vai pular aqui 2 pontos, vir no terceiro aqui, faz um ponto baixo, e vamos fazer agora 6 correntes. Vamos pular aqui esse ponto baixo que a gente fez aqui, e vai vir aqui no grupinho de 4 pontos altos, no primeiro faz um ponto baixo, 3 correntes, no último ponto alto aqui, a gente faz aqui um ponto baixo. E vamos fazer novamente 6 correntes, vamos pular aqui o intervalinho aqui onde tem o ponto baixo, e vir aqui no grupinho de 4 pontos altos e fazer um ponto baixo no primeiro ponto, 3 correntinhas, e essa é a sequência. A gente vai estar fazendo aqui essas argolinhas aqui, ó, aonde a gente vai vir fazendo aqui o nosso bico. Eu vou fazer aqui por toda a volta e venho aqui finalizar com vocês. Voltei aqui, cheguei aqui no meu final, já fiz aqui, ó, as minhas 6 correntinhas. Vou vir aqui aonde a gente fez aqui as 4 correntinhas, né? Vou vir nessa primeira correntinha aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui com um ponto baixo, com um ponto baixíssimo, pra chegar aqui no meio dessa argolinha aqui. Eu alongo aqui um pouco o meu fio, entro aqui dentro dessa argolinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, e agora eu venho para essas argolas maior aqui, e aqui dentro eu vou fazer 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. E agora eu vou fazer aqui o quê? Uma correntinha, venho aqui nessas argolinhas de 3 correntinhas aqui, e fecho aqui com ponto baixíssimo, com um ponto baixo, e faço uma correntinha, vou para a próxima argola aqui, e faço aqui 9 pontos altos aqui dentro dessa argola aqui de 6 correntinhas. 7, 8 e 9. Faço uma correntinha novamente e venho aqui para essa argolinha aqui de 3 correntinhas, e vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, e vou para a próxima argola aqui colocar 9 pontos altos. E essa é a repetição dessa volta aqui todinha. Eu vou fazer aqui os meus grupinhos aqui de 9 pontos altos e volto quando chegar aqui no finalzinho. Voltei aqui, gente, ó, já finalizei aqui
com o meu grupinho aqui de 9 pontos altos. Fiz aqui uma correntinha e vou vir aqui, ó, no meu ponto baixo aqui e vou pegar aqui, entrar nele e fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo, a gente tem aqui uma correntinha que a gente fez para poder fazer aqui os 9 pontos altos. Eu vou entrar nessa correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto aqui também eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou aqui pro segundo ponto também, caminhando com ponto baixíssimo. Nesse segundo aqui, eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 2 correntinhas. Vou voltar aqui na terceira e fazer aqui um picô. Nessa primeira aqui, eu não consegui, não consegui fazer de outra maneira. Então, eu faço somente essa primeira aqui, que fica dessa forma. Aí, eu venho aqui, laço a agulha, venho no ponto alto seguinte, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Quem gosta de fazer o picô com 3 correntinhas, pode estar fazendo com 3 correntinhas. Eu gosto de fazer com apenas 2. E aí, eu venho aqui, ó, eu não vou pegar aqui, como a gente sempre faz aqui, pegando as argolinhas do ponto. Eu venho aqui dentro, abraço o ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. E assim fica um picôzinho. Também, vou fazer mais um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui, abraço o ponto aqui, ó, entro dentro do ponto e faço um ponto baixo. Deixa eu virar mais assim. Vou fazer novamente um ponto alto, faço 2 correntes e entro aqui dentro do ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez. Um ponto alto, 2 correntes, entro no ponto novamente, faço um ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntes, entro novamente aqui e faço um ponto baixo. Nesse aqui, a gente vai estar pulando sempre um ponto aqui no começo e vai deixar sempre um ponto aqui no final. E a gente vai ficar aqui no total de 6 picô. Sendo que a gente vai fazer o total de 7 pontos altos. O último ponto a gente não faz picô. Laça a agulha sem correntinha nenhuma, já vem aqui pro segundo ponto alto desse grupinho aqui de 9 pontos altos aqui da frente. E já faz aqui um ponto alto. Faço 2 correntes e vou fazer o meu picô aqui, abraçando aqui esse ponto. Faço novamente um ponto alto, 2 correntinhas e venho fazendo aqui os meus picôzinhos, abraçando o ponto. Quem preferir aí fazer do jeito normal, pode estar fazendo sem, né, da forma que achar que fica mais fácil. Assim, eu achei que é bem mais rápido de fazer o picô e dar um detalhe aqui diferente, né? Cheguei aqui, ó, fiz aqui os meus 6 picôzinhos. O último ponto aqui, eu não faço picô. E também deixo um ponto alto aqui sem trabalhar. Vou laçar minha agulha, vou pular aqui o primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer novamente aqui os meus grupinhos aqui. E dessa forma eu vou fazer até o final. E a gente já tá aqui na última carreira aqui do bico de acabamento e na última carreira também do nosso suplá. E assim, gente, olha que detalhe que fica legal. Eu fiquei aqui apaixonada nesse bico. Eu tô trazendo ele aqui em vários tapetes, né? Eu vou fazer aqui o meu. E quando chegar aqui no final, eu venho fechando a carreira com vocês. Cheguei no final aqui, gente, da minha carreira. Olha que lindo. Eu tô encantada aqui com esse suplá. Olha, cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto, né? No último aqui. No último não, né? No penúltimo. Ficando um ponto aqui que sem trabalhar. Não faço correntinha nenhuma. E eu vou cortar o meu fio. Vou cortar aqui um tanto, sobrando uma quantidade aqui boa pra fazer o arremate.
Porque aqui eu vou fazer assim, ó. Puxei aqui. E eu vou fazer aqui, eu vou introduzir aqui, ó. Aonde eu fiz aqui o meu ponto baixo, né? Pra fazer o picô. Vou puxar de trás pra frente aqui, essa linha. Vou vir aqui na cabeça do ponto alto aqui, desse último ponto alto aqui, vou pegar só na argolinha da frente. Vou puxar esse ponto aqui, essa linha, né? Vai desfiar a linha. Vou puxar esse fio aqui pra baixo, que vai ficar assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver, vai ficar assim, ó. Ele vai ficar aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, pegando aqui dentro da onde eu fiz aqui. O ponto baixo, pra mim esconder aqui, ó. Que fica esse buraquinho aqui, né? Quando a gente faz esse buraquinho aqui, quando a gente faz aqui o ponto picô, né? Na correntinha. Então, eu vou pegar esse fio aqui, vou enfiar minha agulha aqui, ó, no ponto baixo, nesse ponto baixo aqui, que eu fiz o picôzinho. Vou enfiar aqui de trás pra frente, vou puxar aqui esse fio para trás, ó. Puxei pra trás, vai esconder aqui, ó, o buraquinho que a gente deixa aqui quando faz ponto alto. Dá aqui uma ajustada, né, pra ficar o ponto certinho. E agora é só fazer aqui os arremates. Eu não vou fazer o arremate aqui com vocês, porque o arremate é uma coisa, né, que cada um tem uma forma de fazer. Então, pra não ficar uma aula grandona, e olha só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa linda videoaula aqui. Eu estou amando, espero que vocês consigam aí confeccionar e produzir bastante e vender bastante aí no ateliê de vocês. E se vocês fizerem, me marca, né? Se você faz vídeo aqui pro YouTube, me marca que eu vou ficar muito feliz em ir lá ver a combinação que você também utilizou aí no seu suplá. E curta, comenta, compartilhe esse vídeo para que essa videoaula alcance mais e mais pessoas e que assim possa estar aí abençoando a vida de muitas pessoas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.